Desde os primórdios da humanidade, uma questão fundamental intriga filósofos, teólogos e qualquer um que já parou para refletir sobre a própria existência. Somos verdadeiramente livres para escolher entre o bem e o mal, ou nossas ações são meros resultados de forças que sequer compreendemos? E se essas forças forem, de alguma forma, ligadas a uma entidade maior, que chamamos de Deus? Mas afinal, o que é Deus? Prepare-se para ter suas convicções abaladas, pois hoje embarcaremos em uma jornada intelectual que nos levará ao coração do pensamento de um dos mais revolucionários filósofos da história, Baruch Spinoza. Imagine-se em Amsterdã, no vibrante século XVII. As ruas de paralelepípedos ecoam o burburinho dos comerciantes, o ar se enche com o aroma exótico de especiarias, e o som dos sinos das igrejas pontua o dia. É nesse caldeirão cultural efervescente que um jovem de ascendência judaico-portuguesa, Baruch Spinoza, forjaria uma visão de mundo tão audaciosa que o levaria à excomunhão e à condenação por sua própria comunidade. Suas ideias não apenas desafiavam as convenções da época, mas atacavam os alicerces da concepção tradicional de Deus, provocando um escândalo sem precedentes. Para dimensionar o impacto de suas ideias, basta ler um trecho do decreto de excomunhão proferido contra ele pela Sinagoga de Amsterdã em 1656. Por decreto dos anjos e por ordem dos santos homens, excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e amaldiçoamos Baruch de Spinoza, com o consentimento de Deus. Maldito seja ele de dia e amaldiçoado seja ele à noite. E maldito seja ele quando ele se levantar. Maldito seja ele quando ele sair, e maldito seja ele quando ele entrar. Ninguém deve se comunicar com ele nem por escrito, nem conceder-lhe qualquer favor, nem ficar com ele sob o mesmo teto, nem chegará a 4 côvados em sua vizinhança, nem lerá qualquer tratado composto ou escrito por ele. Essas palavras, de uma violência raramente vista na história do pensamento, revelam o profundo choque que as ideias de Spinoza causaram em uma Europa profundamente religiosa. Ele não questionava apenas aspectos menores da teologia. Ele desmantelava a própria base da concepção tradicional de Deus. Mas o que havia de tão escandaloso nessas ideias? Por que provocaram tamanha reação? E por que, apesar de toda a condenação, Spinoza é hoje reverenciado como um dos maiores filósofos de todos os tempos? É isso que desvendaremos juntos neste mergulho profundo. Prepare-se para uma viagem que pode transformar sua visão de mundo, sua compreensão do divino e até mesmo a sua percepção de liberdade. Antes, porém, é crucial entender a concepção de Deus, que dominava a época de Spinoza e que, de muitas formas, ainda permeia nosso pensamento. A visão antropomórfica de Deus. O Deus à nossa imagem. A visão antropomórfica. O que significa, afinal, uma visão antropomórfica de Deus? Em termos simples, é conceber Deus à nossa própria imagem, dotado de características humanas, personalidade, emoções, vontade e até mesmo um corpo, como a figura de um velho barbudo sentado numa nuvem. Este é o Deus das religiões monoteístas como o judaísmo e o cristianismo, um ser que pode amar, ficar com raiva, perdoar ou punir. Ele é o Criador do mundo, mas permanece distinto de sua criação, como um relojoeiro que constrói um relógio, mas não é o relógio em si. Ele intervém no mundo de acordo com sua vontade, recompensando os justos e punindo os pecadores. É um Deus com quem se pode estabelecer uma relação pessoal, a quem se podem dirigir orações e súplicas. Para ilustrar essa concepção, imagine um agricultor cujos campos estão à beira da seca. Numa visão antropomórfica, ele poderia rezar por chuva, esperando que Deus ouça seu apelo e decida intervir. Se a chuva vier, ele agradecerá a Deus por sua bondade. Se a seca persistir, ele pode se perguntar se ofendeu a Deus de alguma forma. Essa forma de pensar está profundamente enraizada em nossa cultura, manifestando-se em expressões cotidianas como graças a Deus, se Deus quiser, ou Deus te abençoe. Todas essas frases refletem a crença em um Deus pessoal, com vontade própria,
e capaz de intervir diretamente em nossas vidas. No entanto, essa concepção, por mais reconfortante que possa parecer para muitos, levanta inúmeras questões filosóficas complexas. Como conciliar a existência de um Deus todo-poderoso e benevolente com a presença do mal no mundo, como genocídios e catástrofes? Se Deus é onisciente e já conhece todas as nossas ações futuras, como podemos ser verdadeiramente livres para escolher? E se Deus é perfeito e imutável, como pode ele sentir emoções mutáveis como amor ou raiva? É diante desses dilemas espinhosos que Spinoza emerge com uma concepção radicalmente diferente do divino, uma visão que chocou seus contemporâneos e redefiniu o curso da filosofia ocidental. É neste cenário de questionamentos profundos que Baruch Spinoza, com sua mente brilhante e corajosa, propõe uma visão de Deus que viraria de cabeça para baixo séculos de pensamento teológico e filosófico. Para ele, a ideia de um Deus com um plano para a humanidade, que intervém nos assuntos mundanos ou que possui emoções humanas, não é apenas falsa, mas perigosa. Tais noções, segundo Spinoza, nos aprisionam em um estado de ignorância e submissão, impedindo-nos de compreender a realidade em sua verdadeira essência. Spinoza ousou afirmar que Deus não é o que sempre acreditamos. Ele não concebe Deus como um ser separado do mundo, dotado de vontade pessoal ou que interfere nos assuntos humanos. Imagine o choque, a confusão e até mesmo a fúria que essa afirmação provocou. Isso explica o severo anátema que o atingiu, a excomunhão que o isolou de sua comunidade. O impacto de sua concepção de Deus foi tão radicalmente diferente da visão tradicional que muitos o acusaram de ateísmo. No entanto, ironicamente, Deus está no cerne de toda a sua filosofia. Para Spinoza, Deus não é um ser transcendente que existe além e acima do mundo. Pelo contrário, Deus é imanente, ou seja, está intrinsecamente presente em tudo o que existe. Ele é idêntico à própria natureza. Essa ideia é encapsulada em sua famosa fórmula latina: Deus sive natura, Deus, isto é, natureza, ou Deus ou natureza. Esta é uma afirmação revolucionária, mas é crucial entender o que Spinoza quer dizer com natureza. Ele não se refere apenas a árvores, montanhas e rios, mas à totalidade da existência, a tudo o que é, foi ou será. Pense no universo em sua imensidão e complexidade vertiginosa. Galáxias distantes, buracos negros misteriosos, cada átomo, cada partícula, cada pensamento que passa por sua mente neste exato momento. Tudo isso, em sua infinita diversidade e unidade fundamental, é Deus, segundo Spinoza. Essa concepção de Deus como uma substância única e infinita é a pedra angular da metafísica spinozista. Para ele, existe apenas uma substância em todo o universo, e essa substância é Deus, ou natureza. Tudo o que percebemos como coisas distintas, você, eu, uma xícara de café, este computador, são, na realidade, apenas modos ou expressões dessa única substância divina. A pergunta que surge é: por que continuar a usar o nome Deus se ele é a natureza? Por que não chamá-lo simplesmente de mundo? Tradicionalmente, Deus é um criador distinto de sua criatura, um ser que pré-existe ao mundo e o produz por sua vontade. Isso é o que chamamos de teísmo. Mas Spinoza rompe com essa ideia. Para ele, Deus e o mundo são a mesma coisa. Não há um Deus que cria o mundo, mas Deus é o mundo, e o mundo é a natureza. Daí a poderosa e concisa frase: Deus sive natura. Mas como podemos compreender essa substância divina única? Spinoza nos diz que ela possui uma infinidade de atributos, dos quais nós, seres humanos, somos capazes de perceber apenas dois: extensão, ou matéria, e pensamento. Tudo o que existe no mundo é uma expressão de um desses atributos ou de ambos simultaneamente. Assim, uma infinidade de atributos, mas apenas dois são acessíveis à nossa compreensão: extensão e pensamento. Para ilustrar essa ideia, que pode parecer complexa à primeira vista, imagine uma onda no oceano. A onda parece ser uma entidade separada, com sua própria forma e movimento. No entanto,
Ela é apenas uma expressão momentânea do próprio oceano. Ela não tem existência separada do oceano. Da mesma forma, segundo Spinoza, somos todos modos ou expressões da substância divina, como ondas no vasto oceano da existência. Essa visão de Deus como uma substância única tem implicações profundas. Se tudo é Deus, então tudo o que acontece no universo decorre necessariamente da natureza de Deus. Isso nos leva ao conceito de determinismo, a ideia de que não existe acaso ou contingência no universo, mas que tudo é determinado por causas necessárias. Imagine um jogo de dominó perfeitamente alinhado. Uma vez que a primeira peça é empurrada, todas as outras cairão em uma sequência inevitável, seguindo as leis da física. Da mesma forma, para Spinoza, tudo o que ocorre no universo é o resultado necessário das leis da natureza, ou de Deus. Essa concepção é radicalmente diferente da visão tradicional. Spinoza rejeita categoricamente a ideia de um Deus antropomórfico, ou seja, um Deus com emoções ou vontade humanas. Para ele, atribuir características humanas a Deus é uma projeção de nossas próprias limitações sobre um conceito que deveria estar além de tais características. Pense por um momento. Se Deus é tudo o que existe, como poderia ele ter uma vontade distinta da totalidade da existência? Como poderia ele intervir no mundo, já que ele é o mundo? Como poderia ele julgar ou punir se tudo o que acontece é uma expressão necessária de sua própria natureza? Sei que essas ideias podem parecer abstratas e desafiadoras, mas não desanime. A beleza da filosofia de Spinoza reside precisamente em sua capacidade de nos fazer enxergar o mundo de uma maneira radicalmente nova. Agora que estabelecemos os fundamentos da concepção de Deus de Spinoza, vamos nos aprofundar em uma de suas características mais revolucionárias, a imanência de Deus. Ao contrário da visão tradicional de um Deus transcendente, um ser que existe acima ou fora do mundo, observando-o de longe, Spinoza nos apresenta um Deus imanente, intrinsecamente presente em cada aspecto da realidade. Para ele, Deus não está separado do mundo que criou. Ele é o mundo, manifestando-se em cada partícula, em cada fenômeno, em cada pensamento. Não há um lá fora onde Deus reside, mas um aqui e agora, onde sua essência se revela continuamente. Para compreender essa ideia, imagine-se observando um magnífico pôr do sol. As cores vibrantes que pintam o céu, o calor suave do sol em sua pele, a sensação de admiração que preenche seu ser, tudo isso, na perspectiva espinosista, é uma manifestação de Deus. Não no sentido de que Deus orquestrou esse espetáculo especificamente para seu prazer, mas no sentido de que o próprio pôr do sol, com suas leis físicas e químicas, sua percepção sensorial e sua resposta emocional, são todos aspectos ou modos da substância divina. O ato de ver, sentir e maravilhar-se é, em si, uma expressão do divino. Essa noção de imanência é profundamente contraintuitiva para muitos de nós, acostumados a pensar em Deus como uma entidade separada, um juiz ou um criador distante. No entanto, suas implicações são fascinantes e libertadoras. Se Deus é imanente em todas as coisas, isso significa que cada aspecto da realidade, do grandioso ao minúsculo, do belo ao aparentemente imperfeito, é uma expressão da natureza divina. Não há nada que esteja fora de Deus, pois Deus é a totalidade da existência. Isso nos convida a uma nova forma de ver o mundo, onde o sagrado não está confinado a templos ou rituais, mas se revela na tapeçaria complexa e interconectada da vida. Consideremos outro exemplo concreto: uma sessão de pintura. Numa visão tradicional, poderíamos imaginar Deus como um observador externo, talvez até como o provedor dos materiais, mas que permanece à margem do ato criativo. Na visão de Spinoza, Deus está presente em cada pincelada, em cada cor, em cada inspiração. As ferramentas e a tela do artista são modos de Deus sob o atributo da extensão, matéria. As ideias do artista, os conceitos de composição e cor que surgem em sua mente, são modos de Deus sob o atributo do pensamento.
As pinceladas e as misturas de cores na tela são a expressão simultânea desses dois atributos. Mais ainda, as infinitas possibilidades de combinações de cores e formas que o artista explora são manifestações da substância divina. E as emoções do artista, a inspiração que o impulsiona, a dúvida que o desafia, a satisfação da criação completa, são também modos de Deus, expressões dessa realidade divina que se manifesta através da experiência humana. Essa visão imanente de Deus transforma radicalmente nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no universo. Se somos modos da substância divina, isso significa que não somos seres isolados, separados do restante da realidade. Pelo contrário, estamos profundamente interligados com tudo o que existe. Seu corpo é composto por átomos que existem desde o início do universo, que podem ter feito parte de estrelas distantes antes de se tornarem parte de você. Seus pensamentos e emoções são moldados pelo seu ambiente, pela sua cultura, pelas suas experiências. Todas essas coisas que são, elas próprias, expressões da substância divina. Nessa perspectiva, a fronteira entre você e o resto do mundo torna-se tênue, quase ilusória. Somos parte de um todo maior, uma manifestação única e contínua da natureza Deus. Essa ideia de interconexão e unidade fundamental de todas as coisas é um dos aspectos mais fascinantes e influentes da filosofia de Spinoza. É o cerne de seu monismo, a crença de que existe apenas uma substância no universo. Essa afirmação, que à primeira vista pode parecer simples, possui implicações profundas e, para muitos, perturbadoras. Ela ressoa com certas tradições espirituais orientais, como o budismo, e inspirou inúmeros pensadores e cientistas ao longo dos séculos. Até mesmo Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, era um grande admirador de Spinoza e compartilhava sua visão de um universo unificado e determinista. Ele chegou a declarar: "Acredito no Deus de Spinoza que se revela na harmonia ordenada do que existe, não num Deus que se preocupa com o destino e as ações dos seres humanos." A visão de Spinoza é radicalmente diferente da concepção dualista dominante em sua época, herdada de René Descartes, que dividia o mundo em duas substâncias distintas: a matéria, res extensa, e a mente, res cogitans. Para Spinoza, essa distinção é uma ilusão. Pensamento e extensão não são substâncias separadas, mas apenas dois dos infinitos atributos da única substância existente: Deus, natureza. É como se estivéssemos olhando para a mesma realidade através de lentes diferentes, uma que nos mostra a dimensão física e outra que nos revela a dimensão mental. Não há uma separação real entre as coisas, apenas distinções que nossa mente cria para tentar compreender a complexidade do universo. É como um imenso quebra-cabeça cósmico, e nós, com nossa percepção limitada, vemos apenas algumas peças espalhadas, esquecendo que elas se encaixam perfeitamente para formar uma única imagem coerente e indivisível. Mas Spinoza vai ainda mais longe em sua audácia filosófica. Ele não apenas afirma que tudo está interligado, mas sustenta que tudo o que existe, existe necessariamente. Esta é a essência do que chamamos de necessitarismo de Spinoza. Em termos filosóficos, o necessitarismo é a posição de que tudo o que é real é necessário. Ou seja, o mundo real é o único mundo possível. Segundo Spinoza, a substância única, Deus, natureza, age de acordo com sua própria natureza intrínseca e necessária. Não há espaço para o acaso, para a contingência ou para livre-arbítrio divino no universo de Spinoza. Tudo é determinado por uma cadeia inquebrável de causas e efeitos. Pense no universo como um gigantesco e intrincado relógio cósmico. Cada engrenagem, cada mola, cada ponteiro desse relógio representa um aspecto do universo. Para Spinoza, o movimento de cada peça em cada instante é necessariamente determinado pelo funcionamento do todo, pelas leis imutáveis da natureza e pelas posições anteriores de todas as outras engrenagens. Não existem coincidências ou movimentos aleatórios.
Tudo decorre de forma lógica e inevitável da natureza da substância única. Essa perspectiva pode parecer, à primeira vista, determinista e até mesmo desanimadora. Se tudo é predeterminado, onde está nossa liberdade? Será que realmente não temos controle sobre nossas ações, sobre nosso destino? Essa é uma das questões mais provocadoras que a filosofia de Spinoza nos impõe, e ele oferece uma resposta surpreendente que exploraremos em breve. Por enquanto, vamos nos aprofundar em outro aspecto crucial do monismo de Spinoza, a distinção entre natura naturans e natura naturata. Para aprofundar nossa compreensão do monismo de Spinoza, é fundamental explorar a distinção entre natura naturans e natura naturata. Esses termos latinos, que podem ser traduzidos como natureza naturante e natureza naturada, são a chave para desvendar como Spinoza concebe a relação dinâmica entre Deus, natureza e o mundo que se manifesta diante de nossos olhos. Eles não representam duas entidades separadas, mas sim dois aspectos inseparáveis da mesma e única substância divina. Natura naturans, a natureza naturante, é a substância divina em seu aspecto ativo, criativo e produtor. É Deus natureza, como a fonte inesgotável de toda a existência, a potência infinita que gera e sustenta tudo o que é. Pense nela como a energia primordial, a causa eficiente de si mesma e de todas as coisas. É a essência de Deus em sua capacidade de criar e de ser a causa de tudo o que existe, sem, contudo, ser uma causa externa ou transcendente. A natura naturans é a própria lei que governa o universo, a estrutura lógica e necessária que subjaz a toda a realidade. Ela não é um criador que age por vontade ou propósito, mas sim a própria natureza, que se expressa e se desdobra em infinitas formas. Por outro lado, natura naturata, a natureza naturada, representa o mundo manifestado, o conjunto de todos os modos ou expressões que derivam da natura naturans. São as coisas individuais que percebemos e experimentamos: as árvores, as montanhas, os rios, os animais, os seres humanos, os pensamentos, as emoções, tudo o que tem uma existência particular e finita. A natura naturata é o efeito da natura naturans, o resultado necessário e eterno da potência divina. É o universo em sua concretude, em sua diversidade e em sua complexidade. Cada folha em uma árvore, cada gota de chuva, cada estrela no céu noturno é um modo da natura naturata, uma expressão particular da única substância divina. Para ilustrar essa relação, Spinoza utiliza a analogia da árvore. As raízes, o tronco, os galhos, as folhas, os frutos. Tudo isso é a natura naturata, o mundo manifestado que podemos perceber e tocar. Mas a força vital que impulsiona o crescimento da árvore, a seiva que circula por seus vasos, a própria lei biológica que a governa, essa é a natura naturans. Não podemos separar a árvore de sua força vital, nem a força vital da árvore. Elas são dois aspectos da mesma realidade. A árvore não existe sem a força vital, e a força vital se manifesta através da árvore. Da mesma forma, o universo manifestado, natura naturata, não existe sem a potência criativa de Deus, natureza, natura naturans. E essa potência se expressa e se revela através do universo. Essa distinção é crucial porque nos ajuda a entender que, para Spinoza, Deus não é um ser que cria o mundo e depois se afasta dele. Pelo contrário, Deus está incessantemente se expressando e se manifestando no mundo. A criação não é um evento passado, mas um processo contínuo e eterno. O universo não é uma obra acabada, mas um desdobramento incessante da natureza divina. Isso significa que, ao observar o mundo ao nosso redor, ao estudar as leis da física, da biologia, da psicologia, estamos, na verdade, estudando a própria natureza de Deus. A ciência, nesse sentido, torna-se uma forma de teologia, uma busca pelo conhecimento do divino através da compreensão de suas manifestações. Essa perspectiva tem implicações profundas para a nossa própria existência. Se somos modos da natura naturata,
Isso significa que somos expressões da natura naturans. Não somos seres separados de Deus, mas partes integrantes de sua essência. Nossa existência individual é um reflexo da potência infinita do universo. Isso nos confere uma dignidade e um significado que transcendem a mera existência material. Ao compreender essa conexão profunda, podemos começar a nos libertar das ilusões de separação e a viver em maior harmonia com a totalidade da existência. E é precisamente essa compreensão que nos leva ao próximo e talvez mais fascinante aspecto da filosofia de Spinoza: a sua concepção de liberdade. Se tudo no universo de Spinoza é determinado por uma cadeia inquebrável de causas e efeitos, onde se encaixa a liberdade humana? Essa é uma das perguntas mais instigantes e, para muitos, perturbadoras, que surgem ao se deparar com o necessitarismo espinosista. Se não há acaso, se cada ação, cada pensamento, cada emoção é um resultado necessário da natureza divina, seremos meros autômatos, sem qualquer controle sobre nosso destino? A resposta de Spinoza a essa questão é, ao mesmo tempo, radical e profundamente libertadora. A verdadeira liberdade não reside na capacidade de escolher arbitrariamente entre diferentes opções, mas sim na compreensão e aceitação da necessidade que governa o universo. Para Spinoza, a ilusão de livre-arbítrio surge de nossa ignorância das causas que nos determinam. Quando agimos sem compreender por que agimos, quando somos movidos por paixões e afetos externos, sem ter clareza sobre suas origens, somos escravos. Somos como uma pedra que, lançada ao ar, imaginasse estar voando por sua própria vontade, sem perceber a força invisível que a impulsiona. A maioria das pessoas acredita ser livre, porque está consciente de suas ações e desejos, mas ignora as causas que as determinam. Elas se sentem livres porque não veem as correntes que as prendem. Mas então, o que é a liberdade para Spinoza? É a capacidade de agir de acordo com a nossa própria natureza, de forma autônoma, e não de ser determinado por causas externas. Isso não significa que podemos escapar da cadeia de causalidade universal, mas sim que podemos nos tornar a causa adequada de nossas próprias ações. Como? Através do conhecimento. Quanto mais compreendemos as causas que nos afetam, tanto internas quanto externas, mais nos tornamos capazes de agir de forma racional e autônoma. A liberdade para Spinoza é o autoconhecimento, a compreensão clara e distinta de nós mesmos e de nosso lugar na ordem necessária do universo. Imagine um músico virtuoso. Ele não é livre para tocar qualquer nota de forma aleatória. Ele está limitado pelas regras da harmonia, da melodia, do ritmo. No entanto, dentro dessas limitações, ele encontra a verdadeira liberdade de expressão. Sua maestria reside na compreensão profunda dessas regras e na capacidade de usá-las para criar algo belo e significativo. Da mesma forma, para Spinoza, a liberdade humana não é a ausência de leis, mas a compreensão e a aceitação das leis que governam a existência. Ao compreendermos que somos parte da natureza Deus e que nossas ações são expressões necessárias de sua essência, podemos nos libertar das paixões que nos escravizam e alcançar um estado de serenidade e alegria. Essa liberdade não é um dom, mas uma conquista. É um processo contínuo de autoconhecimento e de aprimoramento da nossa razão. Quanto mais nos elevamos do conhecimento confuso e inadequado para o conhecimento claro e distinto, mais nos tornamos livres. A razão nos permite ver as coisas sob espécie aeternitatis, sob a perspectiva da eternidade, ou seja, como partes da ordem necessária e eterna do universo. Ao fazer isso, nossas paixões e afetos, que antes nos controlavam, perdem seu poder sobre nós. A tristeza, o medo, a raiva, todas essas emoções surgem de uma compreensão inadequada da realidade. Quando compreendemos que tudo o que acontece é necessário e que somos parte integrante dessa necessidade, podemos transcender essas emoções e alcançar a alegria e a beatitude. Essa é a essência da ética de Spinoza. A busca pela liberdade através do conhecimento. Não é uma ética baseada em mandamentos divinos ou em recompensas e punições,
mas em uma compreensão profunda da natureza humana e da natureza de Deus. A virtude, para Spinoza, é agir de acordo com a razão, buscando o que é verdadeiramente útil para nós, o que nos leva a uma maior perfeição e alegria. E o maior bem, a beatitude, é o amor intelectual de Deus, não um amor emocional por um Deus antropomórfico, mas uma alegria profunda e duradoura que surge da compreensão da ordem e da beleza do universo, da identificação com a própria natureza Deus. É um estado de paz interior que transcende as vicissitudes da vida, pois compreendemos que tudo o que acontece é parte de uma ordem maior e perfeita. Essa é a promessa de Spinoza, uma liberdade que não nega a necessidade, mas a abraça, transformando a ignorância em sabedoria e a escravidão em verdadeira autonomia. As ideias de Spinoza, por mais abstratas que possam parecer à primeira vista, possuem uma relevância surpreendente para a nossa vida cotidiana. Ao compreendermos a interconexão de tudo o que existe e a natureza necessária dos eventos, podemos transformar nossa perspectiva sobre desafios, relacionamentos e até mesmo sobre a busca pela felicidade. A filosofia espinosista nos convida a uma profunda mudança de paradigma, afastando-nos de uma visão fragmentada e reativa do mundo para uma abordagem mais integrada e proativa. Considere, por exemplo, a forma como lidamos com as adversidades. Numa visão tradicional, tendemos a culpar o destino, a sorte, ou até mesmo uma entidade divina por nossos infortúnios. Spinoza nos oferece uma alternativa. Se tudo é parte de uma ordem necessária, então cada evento, por mais doloroso que seja, é uma manifestação da natureza Deus. Isso não significa passividade ou resignação, mas sim uma oportunidade para a compreensão. Ao invés de nos revoltarmos contra o que não podemos mudar, podemos buscar entender as causas que levaram a determinada situação. Essa compreensão nos permite agir de forma mais eficaz sobre o que está ao nosso alcance e aceitar com serenidade o que não está. É a diferença entre ser arrastado pela correnteza e aprender a navegar com ela. Nos relacionamentos, a filosofia de Spinoza também oferece insights valiosos. Se cada indivíduo é um modo da substância divina, então cada pessoa é uma expressão única e necessária da natureza. Isso nos leva a uma profunda empatia e aceitação. Ao invés de julgar os outros por suas ações, podemos buscar compreender as causas que os determinam. Reconhecer que todos estamos interligados, como ondas no mesmo oceano, fomenta a compaixão e a solidariedade. A busca pela verdadeira liberdade para Spinoza não é um caminho solitário, mas uma jornada que se enriquece na interação com os outros, na busca por um conhecimento compartilhado e na construção de uma sociedade mais racional e harmoniosa. Mesmo em questões de saúde e bem-estar, a perspectiva espinosista pode ser transformadora. Ao invés de ver o corpo e a mente como entidades separadas, Spinoza nos lembra que são dois atributos da mesma substância. Nossas emoções afetam nosso corpo e nosso corpo afeta nossas emoções. Compreender essa unidade nos permite abordar a saúde de forma mais holística, reconhecendo a interdependência entre nossos estados mentais e físicos. A busca pela alegria, para Spinoza, não é um prazer efêmero, mas um aumento da nossa potência de agir, uma expansão da nossa capacidade de compreender e de nos conectar com a totalidade da existência. Isso implica em cultivar pensamentos claros e distintos, em buscar atividades que nos fortaleçam e em nos afastar daquilo que nos diminui ou nos causa tristeza. Em um mundo cada vez mais complexo e incerto, a filosofia de Spinoza oferece um farol de clareza e serenidade. Ela nos convida a transcender as ilusões de separação e a abraçar a unidade fundamental de tudo o que existe. Ao invés de buscar a felicidade em bens externos ou em aprovação alheia, Spinoza nos aponta para a fonte inesgotável de alegria que reside em nossa própria capacidade de compreender o universo e de nos harmonizar com suas leis. É uma filosofia que nos empodera, não através de um controle ilusório sobre o mundo, mas através de uma profunda compreensão de nós mesmos e de nosso lugar na vasta e bela tapeçaria da existência. Além do bem e do mal,
a perspectiva ética de Spinoza. A pergunta inicial que nos guiou nesta jornada foi: podemos realmente falar sobre o bem e o mal se as nossas ações são influenciadas por forças externas que não vemos? A filosofia de Spinoza oferece uma resposta radical e, para muitos, desafiadora a essa questão. É em seu universo determinista, onde tudo o que acontece é uma expressão necessária da natureza Deus, as noções tradicionais de bem e mal, pecado e virtude, adquirem um novo significado. Spinoza não nega a existência de experiências que chamamos de boas ou más, mas ele redefine a base sobre a qual as avaliamos. Para Spinoza, o bem e o mal não são qualidades intrínsecas das coisas ou ações, nem são impostos por um Deus externo que julga e pune. Em vez disso, são conceitos relativos que surgem de nossa própria natureza e de nossa capacidade de compreender a realidade. Algo é bom se nos ajuda a preservar nossa existência, a aumentar nossa potência de agir e a nos aproximar de um conhecimento mais claro e distinto da natureza Deus. Algo é mal se nos diminui, nos enfraquece ou nos afasta dessa compreensão. Assim, o bem e o mal não são absolutos morais, mas sim indicadores de nossa relação com a totalidade da existência. Essa perspectiva tem implicações profundas para a ética. Se o bem e o mal são relativos à nossa capacidade de compreender e agir de forma autônoma, então a virtude não é a obediência cega a um conjunto de regras ou mandamentos, mas sim a busca ativa pelo conhecimento e pela razão. Ser virtuoso para Spinoza é agir de acordo com a nossa própria natureza racional, buscando o que é verdadeiramente útil para nós e para a comunidade. É um caminho de autodescoberta e de aprimoramento contínuo, onde a razão nos guia para uma vida mais plena e feliz. Spinoza argumenta que as paixões, como o medo, a raiva, a inveja, surgem de uma compreensão inadequada da realidade. Quando somos dominados por essas paixões, somos escravos, pois nossas ações são determinadas por forças externas que não controlamos. A verdadeira liberdade, como vimos, reside na capacidade de transcender essas paixões através do conhecimento. Ao compreendermos as causas de nossas emoções e de nossas ações, podemos nos libertar de seu domínio e agir de forma mais racional e autônoma. Não se trata de suprimir as emoções, mas de compreendê-las e transformá-las em afetos ativos que nos impulsionam em direção à perfeição. Essa visão ética nos convida a uma profunda autoanálise. Ao invés de nos preocuparmos com o julgamento externo, somos convidados a olhar para dentro e a questionar: essa ação me fortalece ou me enfraquece? Ela me aproxima ou me afasta de uma compreensão mais profunda da realidade? Ao fazer essas perguntas, nos tornamos os arquitetos de nossa própria ética, baseada não em dogmas, mas na busca pela sabedoria e pela alegria. A ética de Spinoza é, em última análise, uma ética da autoafirmação e da autorrealização, onde a busca pelo conhecimento é o caminho para a verdadeira liberdade e para uma vida em harmonia com a natureza Deus. Essa compreensão do bem e do mal, longe de ser nihilista, é profundamente otimista. Ela nos liberta da culpa e do remorso, pois reconhece que nossas ações são determinadas por causas. Ao invés de nos culparmos por nossos erros, somos convidados a aprender com eles, a buscar uma compreensão mais profunda das causas que os geraram e a agir de forma mais eficaz no futuro. É uma ética que nos convida a abraçar a vida em sua totalidade, com suas alegrias e tristezas, suas virtudes e seus desafios, pois tudo é parte da ordem necessária e perfeita do universo. E é essa aceitação profunda que nos permite alcançar a verdadeira beatitude, o amor intelectual de Deus, que é a alegria suprema que surge da compreensão da ordem e da beleza do cosmos. Baruch Spinoza, o filósofo excomungado de Amsterdã, nos deixou um legado que transcende os séculos. Suas ideias que chocaram e escandalizaram seus contemporâneos continuam a provocar e a inspirar pensadores, cientistas e todos aqueles que ousam questionar as verdades estabelecidas. A jornada que fizemos através de sua metafísica, sua concepção de Deus como natureza, seu monismo, seu necessitarismo e sua ética da liberdade
revela um sistema filosófico de rara coerência e profundidade. Spinoza nos convida a ir além das aparências, a desvendar as ilusões que nos aprisionam e a buscar uma compreensão mais profunda da realidade. Sua visão de um universo unificado, onde Deus e natureza são uma e a mesma coisa, ressoa com as descobertas da ciência moderna e com as intuições de antigas tradições espirituais. A ideia de que somos parte integrante de um todo maior e que nossa liberdade reside na compreensão e aceitação dessa interconexão oferece um caminho para a serenidade e a alegria em um mundo muitas vezes caótico e fragmentado. Spinoza não nos oferece respostas fáceis, mas nos equipa com as ferramentas para fazer as perguntas certas e para buscar nossas próprias verdades. Ao final desta exploração, convido você a refletir sobre as ideias de Spinoza. Elas abalaram suas convicções? Elas o fizeram ver o mundo de uma nova maneira? A filosofia não é apenas um exercício intelectual, mas uma forma de vida. E a vida, segundo Spinoza, é uma busca contínua pelo conhecimento, pela compreensão e pela alegria que surge da nossa união com a natureza-Deus. Que a jornada de Spinoza seja um convite para a sua própria jornada de autodescoberta e de busca pela verdadeira liberdade. Afinal, como ele mesmo diria, a felicidade não é a recompensa da virtude, mas a própria virtude. E não desfrutamos dela porque controlamos nossos desejos, mas ao contrário, porque a desfrutamos, somos capazes de controlar nossos desejos. A verdadeira liberdade está em compreender e amar a necessidade, e nessa compreensão, encontrar a mais profunda e duradoura alegria. O eco de Spinoza, influência e relevância no século XXI. O impacto da filosofia de Spinoza transcendeu sua própria época, ecoando através dos séculos e influenciando uma miríade de pensadores, cientistas e movimentos intelectuais. Sua obra, inicialmente condenada e marginalizada, foi redescoberta e reavaliada, tornando-se uma fonte inesgotável de inspiração para mentes brilhantes. Filósofos como Leibniz, Goethe, Hegel e Nietzsche, cada um a seu modo, dialogaram com as ideias spinozistas, seja para expandi-las, criticá-las ou reinterpretá-las. A admiração de Einstein por Spinoza, já mencionada, é apenas um exemplo da profunda ressonância de seu pensamento no campo da ciência. No século XXI, em meio a crises existenciais, avanços tecnológicos vertiginosos e uma busca crescente por sentido, a filosofia de Spinoza se mostra mais relevante do que nunca. Sua visão de um universo interconectado e determinista encontra paralelos surpreendentes na física quântica e na neurociência, que cada vez mais revelam a complexidade das redes causais que moldam a realidade. A ideia de que a mente e o corpo não são entidades separadas, mas dois atributos da mesma substância, ressoa com abordagens holísticas da saúde e do bem-estar, que reconhecem a profunda interdependência entre nossos estados mentais e físicos. Além disso, a ética spinozista oferece um contraponto poderoso ao individualismo exacerbado e ao consumismo desenfreado que marcam a sociedade contemporânea. Ao nos convidar a transcender as paixões e a buscar a liberdade através do conhecimento e da razão, Spinoza nos aponta para uma forma de vida mais autêntica e significativa. Sua ênfase na alegria, como um aumento da nossa potência de agir e não como um prazer efêmero, nos desafia a redefinir o que significa ser feliz. Em um mundo onde a ansiedade e a depressão são epidêmicas, a busca spinozista pela serenidade e pela beatitude, através da compreensão da ordem necessária do universo, oferece um caminho para a paz interior. Sua defesa da liberdade de pensamento e expressão, em uma época de profunda intolerância religiosa, faz dele um precursor dos ideais iluministas e um defensor incansável da razão. Em um cenário global marcado por polarizações e fanatismos, a mensagem de Spinoza sobre a importância da compreensão mútua e da busca pela verdade, independentemente de dogmas, é um lembrete urgente da necessidade de diálogo e de respeito às diferentes perspectivas. A filosofia de Spinoza não é um sistema fechado,
mas um convite contínuo à reflexão, à autodescoberta e à busca por uma vida mais plena e consciente. É um legado que continua a nos desafiar a pensar por nós mesmos, a questionar o status quo e a buscar a verdadeira liberdade na compreensão da infinita e maravilhosa teia da existência. Que esta exploração da filosofia de Baruch Spinoza sirva como um catalisador para sua própria jornada de questionamento e descoberta. Que ela o inspire a olhar para o mundo com novos olhos, a buscar a verdade em cada detalhe e a encontrar a liberdade na compreensão profunda da interconexão de tudo o que existe. Pois, no fim das contas, a maior aventura da vida é a busca pelo conhecimento de si mesmo e do universo. E Spinoza nos oferece um mapa extraordinário para essa jornada. Que esta exploração da filosofia de Baruch Spinoza sirva como um catalisador para sua própria jornada de questionamento e descoberta. Que ela o inspire a olhar para o mundo com novos olhos, a buscar a verdade em cada detalhe e a encontrar a liberdade na compreensão profunda da interconexão de tudo o que existe. Pois, no fim das contas, a maior aventura da vida é a busca pelo conhecimento de si mesmo e do universo, e Spinoza nos oferece um mapa extraordinário para essa jornada. Mergulhe fundo, questione e permita que a sabedoria de Spinoza ilumine seu caminho para uma vida mais consciente e plena. Que esta exploração da filosofia de Baruch Spinoza sirva como um catalisador para sua própria jornada de questionamento e descoberta. Que ela o inspire a olhar para o mundo com novos olhos, a buscar a verdade em cada detalhe e a encontrar a liberdade na compreensão profunda da interconexão de tudo o que existe. Pois, no fim das contas, a maior aventura da vida é a busca pelo conhecimento de si mesmo e do universo, e Spinoza nos oferece um mapa extraordinário para essa jornada. Mergulhe fundo, questione e permita que a sabedoria de Spinoza ilumine seu caminho para uma vida mais consciente e plena. Lembre-se, a verdadeira liberdade não está em escolher o que queremos, mas em compreender por que queremos o que queremos, e assim nos tornarmos a causa de nossa própria alegria eudaimonia.